Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Minha gratidão a você que sempre está aí nos acompanhando e desde já o meu seja bem-vindo, né? E quero já fazer a sugestão para você, que talvez é novo aqui no canal, faça a sua inscrição, é sempre bom saber que você está aí. Clique em inscrever-se, clique no joinha, faça seu comentário. Deixe nós sabermos que você sempre passa por aqui, isso me faz muito feliz e a sua interação também fortalece o canal, faz com que mais pessoas possam ter acesso à mensagem da palavra. Vamos lá para mais um estudo? Nós estamos estudando aqui a primeira carta de João. Nós estamos aqui no início vendo o Senhor Jesus como aquele advogado incomparável. Como o Senhor Jesus advoga a nossa causa diante de Deus Pai. Nós já falamos que o Senhor Jesus, ele é justo não apenas quanto a seu caráter, mas também ele é justo quanto o seu método. Quando nós pensamos em Jesus como advogado, algumas coisas é importante pensar. Primeira coisa, e os dois primeiros versículos do capítulo 2 falam sobre isso. Primeira coisa bom de observar aqui é que Jesus não veio para defender a nossa inocência, mas ele veio para destacar a nossa culpa. É importante, quando nós falamos em Jesus como nosso advogado, nós entendermos que Jesus não veio aqui para defender que nós somos inocentes. Não, ele veio para destacar que nós realmente temos culpa. Ele não veio aqui para mostrar nossas virtudes, nossas qualidades, mas ele veio para apontar as nossas culpas, para mostrar que de fato nós somos pecadores, nós somos devedores, não é? Jesus, como nosso advogado, ele não está defendendo que nós somos inocentes, ele não está atenuando a nossa culpa, mas ele reconhece a nossa culpa, mas a nossa absolvição, ela vem a partir da obra vicária realizada por Jesus na cruz do Calvário. A nossa absolvição, ela vem como resultado da obra da cruz. Então, primeira coisa aqui, Jesus é como advogado, mas ele tem um método de mostrar que nós não somos inocentes. Nós vamos ser absolvidos porque Jesus já pagou o preço da nossa culpa. Outra coisa, Jesus Cristo, nosso advogado, ele não veio para buscar justos. Muitas pessoas acham que para servir a Deus, para serem alcançadas por ele, precisa ser bom, precisa ter justiça. E alguns dizem assim, não, eu não posso ser salvo porque eu já fiz muita coisa errada, eu não mereço isso porque eu sou uma pessoa que a minha vida foi terrível, mas vale lembrar que nós não temos merecimento, nós não temos bondade e o Senhor Jesus não veio buscar pessoas perfeitas, pessoas boazinhas, pessoas que se acham inocentes, até porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então não tem ninguém bonzinho, existem aqueles que se acham bonzinhos. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar os perdidos, aqueles que são enfermos espiritualmente, aqueles que estão em dívidas para com Deus. Lá em Lucas 9 e versículo 10 diz isso. Então, entenda isso. Jesus veio para esses mesmo, não é? Jesus não veio para dizer que o homem é bom. Jesus não veio aqui para esse mundo para apontar as qualidades do homem, não é? As bondades do homem. Tem um pensador francês, Jean-Jacques Rousseau, ele diz a seguinte frase: o homem é bom, né? Ele diz que o homem é bom. E a gente sabe que esse pensamento já vem lá de trás, não é? Dizer que o homem é bom. E tem muita gente que acredita nessa tolice. Muitas pessoas se julgam perfeitos, se julgam essencialmente bons, mas a própria palavra de Deus nos diz que essencialmente, eu não estou falando em atitudes bondosas, nós podemos ter sim atitudes bondosas, mas estamos falando em bondade na essência. Na essência não existe ninguém bom, porque todos nós, Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos, então essencialmente nós somos pecadores. E o Senhor Jesus não veio procurando bons, porque não tem. Ele veio para salvar, para buscar o perdido. Romanos 3:10 diz que não há justo, não há nenhum sequer. Então aquele que diz que é justo, que é bom, que não tem pecado, ele está enganando só ele mesmo. Porque Deus sabe que não tem.
Deus sabe que não existe ninguém inocente. Ele está enganando a si mesmo, já falamos isso em estudos anteriores, enganando a si mesmo, procurando enganar o próximo e querendo chamar Deus de mentiroso, porque o próprio Deus diz que não há ninguém bom. Então, entenda, Jesus como advogado não veio procurar pessoas boas. Jesus não veio para dizer que nós temos méritos diante de Deus para Deus nos absolver. Não adianta você querer fazer alguma coisa para Deus absolver você pelos seus méritos. Não existe nada de bom que a gente vai fazer, que o Senhor Jesus, como nosso advogado junto ao Pai, que estamos estudando aqui, ele vai chegar e falar: olha, Pai, absolva fulano, porque ele tem feito tanta coisa boa, olha quantas obras boas ele tem feito. Ele tem ajudado as pessoas, ele tem feito isso, ele tem feito aquilo. Absolve ele, porque ele é bonzinho, ele merece. Jesus não veio para procurar isso. A defesa que o Senhor Jesus veio para fazer por nós não está baseada nos nossos méritos. Ele não está fazendo aqui nenhum tipo de apologia aos nossos méritos. Jesus não está procurando as nossas obras. Entenda isso. A Bíblia nos diz lá em Efésios 2, 8 e 9 que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não alcançamos a salvação pelo que de bom nós fazemos para merecermos ser salvos. Não existe uma tabela, um limite, você vai fazer tantas coisas boas para merecer a sua salvação. Não, a Bíblia é clara ao dizer que nós somos salvos pela fé por meio de Cristo Jesus. É pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, pelas nossas qualidades. As nossas boas obras, elas acompanham a fé. Nós, como salvos em Cristo, nós precisamos sim viver uma nova vida, ter boas ações, boas obras, boas atitudes, mas não que isso é determinante para a nossa salvação. A nossa salvação não vem de nada que nós fizermos. Então o Senhor Jesus, ele não está procurando os nossos méritos para nos fazer justificados diante de Deus. Não, foi pelo que Cristo já fez. É pela obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário que nós somos salvos. Então entenda esse aspecto também. Jesus, como advogado, ele não está procurando nossos méritos para nos absorver. Jesus não veio para dizer que nós somos inocentes. Senhor Jesus, ele não veio para olhar para mim e para você como culpados e falar: não, calma aí, você é inocente. Não, ele não veio para dizer isso não. A Bíblia diz e Jesus reafirma a nossa culpa. Lá em Êxodo 34, versículo 7, diz que Deus não inocenta o culpado é culpado e pronto, ele deve. O homem precisa reconhecer os seus pecados, é por isso que a salvação, ela vem a partir do momento em que o homem reconhece que é pecador. A oração que eu fiz quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu disse: Senhor, eu sou um pecador, eu tenho cometido pecados, me perdoa, eu preciso reconhecer os meus pecados. Enquanto o homem se acha justo o suficiente, merecedor da salvação, ele não vai alcançar a remissão do pecado. Pecado é pecado. E o Senhor o Senhor nos diz que nós precisamos entender isso e reconhecer esse fato. O Senhor Jesus, ele não quer que você ache que você é inocente. Não, nós precisamos ter uma concepção exata de quem nós somos, do pecado que nós praticamos, da nossa seriedade, da seriedade da nossa dívida para com Deus. E então sim, nós vamos alcançar a remissão desses pecados a partir de um reconhecimento, uma confissão e o perdão que o Senhor nos dá através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E outra coisa, Jesus não veio para dizer que nós somos livres. Jesus não está na terra para dizer: não, você está livre, não precisa viver preocupado com o seu pecado, não precisa viver preocupado com nada, não é? Ou pense positivo, não é? Não, tira isso da mente, procura esquecer. Não, Jesus não veio para dizer isso não. Jesus não veio para fazer o homem viver na ignorância em relação aos seus pecados, como se o homem não soubesse ou não pensasse, ou pensasse positivo, aquele pecado ia sumir, não é? O problema do homem não é ignorância, mas é pecado. Às vezes a pessoa fala: não quero nem pensar nisso, né? Não gosto de pensar em pecado, não gosto de pensar nessas coisas, eu quero viver a minha vida, e acho que o fato de ignorar o pecado vai fazer com que isso deixe de existir diante de Deus. Existem pessoas que são tão escravas no pecado que não conseguem pensar, lembrar, entender o quanto estão mergulhados ali. E nós precisamos entender algo: a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Quando nós conhecemos a verdade, e João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E ainda diz assim, 8,36 de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos entender que somos pecadores, somos escravos do pecado e a partir daí alcançamos a redenção, a remissão de pecados em Cristo Jesus. Então que o Senhor nos ajude a entender isso aqui, a confiar nele, a entender que não basta você achar que você anda com sinceridade diante de Deus e a sua sinceridade é suficiente, não é? Você acha assim, não, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu entendo assim, eu penso. Não é sinceridade. E Jesus também não está procurando isso, hein? Ele não está aqui para dizer que a sua sinceridade é suficiente diante de Deus. Não é você servir a Deus do seu coração, do seu jeito e tá tudo bem. Jesus não veio para dizer isso. Jesus não veio para dizer você faz o seu caminho, eu faço o meu, cada um vai fazendo o seu e no fim vai dar tudo certo. Não, ele diz o contrário. E a própria palavra nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Tem muita gente enganada nesse mundo pensando que está andando no caminho certo, que está fazendo as coisas certas, porque são sinceros na sua forma de pensar, são honestos e tem muita gente assim. Mas se você não estiver alinhado no centro da vontade do Senhor, se você não for pelo caminho que Deus traçou, se você não andar pelo caminho para Deus, que é o Senhor Jesus, andando com Ele, obedecendo a Ele, servindo a Ele, fazendo o que Ele diz que nós temos que fazer, nós jamais vamos então conseguir obter a salvação e a vida eterna que Ele oferece. Que o Senhor possa nos ajudar. E eu termino lembrando uma coisa, esse bom advogado que nós temos junto ao Pai, ele é tão maravilhoso no seu método que ele não cobra honorário, não é? Jesus veio para defender essa causa nossa tão difícil diante de Deus, nós somos pecadores condenados à morte e o Senhor Jesus veio para nos defender de graça. Advogado, quanto melhor, quanto mais famoso, quanto mais importante, e a causa quanto mais difícil, mais caro é, não é? Mas Jesus pega a causa que era mais impossível existente e ele a defende de graça. De graça para nós, não é? Mas foi muito caro. Eu costumo sempre lembrar que a salvação é de graça, mas ela não é barata, porque ela custou o sangue do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Ele suportou aquele escárnio, ele suportou a humilhação, ele pagou o preço para que eu e você hoje pudéssemos ter a nossa causa de graça, não é? Já foi pago lá na cruz. E essa graça é um dom que nós não merecemos, é um dom imerecido, é um favor de Deus a nosso respeito. Entenda isso, ele é o nosso advogado. A forma dele agir é um pouco diferente dos demais advogados, mas ele é justo, é fiel e ele cumpre aquilo que prometeu. Que Deus abençoe sua vida. Pensa nisso. Se você não confia ainda nele, confia hoje, entrega a sua vida nas mãos dele. Se você confia, descansa. Deus te abençoe e te guarde. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.